Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, podemos sentar. Você pode dizer para quem está do seu lado: Feliz Páscoa. Diga: Feliz ressurreição do Senhor. Diga: o que era velho passou. Passou a escuridão e o sol nasceu para brilhar diante de nós. Diga: Feliz Páscoa. Feliz ressurreição do Senhor. Meus amados irmãos, queridas irmãs, hoje é noite de Páscoa. Jesus prometeu que eu vou dizer aqui a homilia, farei de tal modo para que a gente possa mergulhar nas palavras, mas eu sempre gosto da liturgia do Sábado Santo, porque a liturgia ela já fala por si. Então, talvez o padre possa até cair uma redundância, então, para não cairmos, vamos mergulhar nesta homilia, mas de forma tranquila, de tal modo que não canse o nosso coração. Irmãos amados, queridos, hoje é noite de Páscoa, Jesus ressuscitou e nada pôde impedi-lo de chegar ao nosso coração, à nossa casa, aqui na nossa igreja. Nada pôde impedir o Senhor. Diga para quem está do seu lado: o Senhor ressuscitou e nada pôde impedir. Diga isso. Irmãos, o Senhor ressuscitou com força e com poder. E o Evangelho de hoje de São Mateus, queria que você pudesse prestar atenção rapidinho. O Evangelho de hoje nos conta detalhes da noite da ressurreição, desta noite esta que nós estamos aqui contemplando. Irmãos, o Evangelho de São Mateus diz para nós que houve um grande tremor sobre a terra. A Bíblia diz para nós, amados irmãos, que na noite da ressurreição houve um grande tremor. Olhando para essa palavra, meus amados irmãos e irmãs, é como se nós entendêssemos que Mateus está querendo dizer ao nosso coração que houve um grande abalo sobre a terra, mas muito mais do que isso, houve um grande revolver, remexer da parte do Senhor em nossos corações. Eu tenho certeza que a noite de hoje não será como as noites que nós passamos, porque esta é a noite da ressurreição. Esta é a noite que nós acreditamos que o Senhor venceu a morte. Hoje, à tarde, eu me despedi de um dos grandes amigos e tinha tantos jovens, um professor muito querido lá no CrossFit, e ele veio a falecer na quinta-feira, um jovem de 33 anos, cheio de vida, de vitalidade. Porém, meu amado irmão naquele mãe foi visitado por uma enfermidade, e tantos jovens, o enterro estava muito cheio, e eu dizia justamente isso. Eu dizia que essa morte não era uma morte em vão. Ele estava sendo sepultado no dia em que o Senhor estava ressuscitando para nos fazer acreditar e crer que a morte não tem a última palavra sobre nós. E nós cremos nisso, meus amados irmãos e irmãs. Hoje eu fui visitado por um misto de sentimentos, porém a saudade ela não pode tirar do nosso coração a certeza de que mesmo que a gente experimente a morte, a perda, a morte nunca irá nos vencer, porque aquele ali que sofreu tudo que tinha que sofrer, sofreu para dizer a mim e a você que a morte jamais irá nos vencer. Por isso, meu amado irmão, hoje o Senhor deseja também revolver, remexer a sua vida, a minha vida. Irmãos, o nosso coração, o Senhor hoje veio para fazer uma grande mudança na nossa vida. Amém, irmãos? Diga para quem está do seu lado: Deus veio na nossa vida nesta noite para fazer uma grande mudança. Irmãos, vamos entrar nesse barco, vamos aproveitar essa noite, porque o Senhor veio para fazer uma grande mudança na minha vida sacerdotal e na sua vida também. Por isso hoje, meus amados irmãos e irmãs, há momentos que a gente recebe um sacode de Deus, que a gente não sabe onde a gente vai parar, porém parece que às vezes o chão falta debaixo dos nossos pés, mas Deus ele faz muitas vezes isso para nos fazer retomar o caminho.
fazendo alusão àquilo que nós ouvimos no início da leitura, houve um grande tremor sobre a terra. Mateus diz para nós, meus amados irmãos e irmãs, que um anjo desceu do céu. Olha que bonito, gente. Esse evangelho é muito lindo. Que um anjo desceu do céu, aproximou-se, o anjo retirou a pedra que vedava a sepultura do Senhor. Irmãos, e para terminar, o autor sagrado diz que o anjo veio e desceu do céu, removia aquela pedra, colocava de lado, e para dizer que a morte sempre vence, que a vida sempre vence a morte, o anjo, com autoridade, sentou sobre a pedra. Irmãos, nós temos tantas riquezas de detalhes nessa liturgia de hoje, que se a gente fosse muito esperto, a gente colocaria tudo isso para a nossa vida. Amados, a sepultura era uma pedra muito enorme, muito grande, como nós bem sabemos, e certamente necessitava da ajuda de 4 a 5 homens ou mais para remover, para mudar aquela pedra, para retirar aquela pedra. E aquela pedra, ela era selada, a gente chama de piche, né? Aquela coisa que nós passamos, nós vemos lá no asfalto, aquela coisa que gruda e não sai mais. E nós bem sabemos, meus amados irmãos e irmãs, que o governador Pôncio Pilatos, além de mandar selar aquela pedra, ele ainda chancelou, ele ainda colocou um selo naquela pedra, marcando que aquele lugar ele também tinha domínio, e trazendo ao nosso coração que, claro, não sei se pensava dessa forma, mas aquele que estava dentro nunca poderia sair, e os que estavam fora nunca poderiam entrar. Aqui nós temos verdadeiramente essa visão que a pedra, ela divide, ela separa, perdão, os mortos dos vivos. Porém, meu amado irmão, meu querido irmão, aquela pedra era, podemos dizer, um obstáculo intransponível. Porém, diante da liturgia que nós acabamos de ouvir, aquela pedra caiu, aquela pedra rolou para o lado, o anjo sentou naquela pedra, e sobre ela, meu amado irmão, minha querida irmã, sentou sobre aquele obstáculo que impedia aquele homem que estava ali dentro de sair. Irmãos, aquele que estava ali dentro, eu estou cada vez mais convencido que nada impede Jesus. Amém, irmãos? Amém? Nada impede Jesus. Repitam isso. Irmãos, às vezes não, sempre nós confiamos, colocamos a nossa vida nas mãos dele, que o nosso coração possa ter essa certeza. Nada impede Jesus. Amém, irmãos? Por isso, o anjo sentou como senta no trono, como o Padre partilhava. E, meu irmão e irmã, eu acho que cada pessoa que está aqui nesta missa hoje, neste sábado santo, acho que cada pessoa poderia imaginar no seu coração aí, que a nossa vida, que na nossa vida, existe uma rocha, existem pedras também grandiosas, que humanamente falando, nós não somos capazes de removê-las, ou de remover se é uma pedra só. E às vezes, atrás dessa pedra, nós estamos entregues à tristeza, à depressão, ao rancor, a um vício, ou a um passado que não passa. Porém, meu amado irmão, minha querida irmã, a mão de Deus é capaz de mover esta pedra. Você crê nisso, sim ou não? Sim ou não? Existem pedras na nossa vida, que às vezes nós achamos que são pedras intransponíveis, que nós nunca vamos conseguir movê-las. De fato, nós nunca vamos conseguir, mas a mão de Deus é capaz de mover, é capaz de remover aquilo que muitas vezes, aquela pedra que às vezes possa estar nos impedindo de lançar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Irmãos, se aquela pedra não foi bastante para Jesus, por que às vezes, não para mim, por que às vezes nós achamos
que o que nós enfrentamos é impossível de vencer. Se aquela pedra não foi impossível para Jesus e nós servimos a Ele, por que nós achamos que algumas situações na nossa vida são situações impossíveis? Precisamos colocar mais o nosso coração nas mãos daquele que venceu a morte. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado: coloque-se totalmente nas mãos do Senhor. Diga, porque Ele venceu a morte. Irmãos, aceite que o Senhor molhe essa pedra. Permita que Ele sente na pedra. Permita, meu irmão, minha irmã, que Ele possa dizer também para você. Eu fico imaginando aquele anjo sentando na pedra e o Senhor também sentando na pedra. E eu fico imaginando o Senhor dizendo assim: calma, eu tenho controle de tudo. Eu estou conduzindo o seu caminho. Diante do nosso desespero, diante das nossas preocupações, o Senhor também deseja fazer o mesmo que o anjo fez diante daquelas santas mulheres. Irmãos, onde nós somos fracos, Deus é forte. Amém? Repitam comigo: onde eu sou fraco, Deus é forte. Diga para quem está ao seu lado: onde você é fraco, Deus é forte. Irmãos, a Bíblia diz para nós que aquelas mulheres atônitas, quando elas chegaram no sepulcro, elas levaram um baita susto. A Bíblia diz isso para nós. E eu fiquei hoje pensando quando preparava essa pregação, porque a primeira palavra que aquelas mulheres ouviram no céu, grave isso no seu coração. As primeiras palavras que aquelas mulheres ouviram, diante do medo que estavam assolando e visitando aqueles corações, a primeira palavra que aquelas mulheres ouviram foi: não tenhas medo. Amém, irmãos? Essas palavras agora a gente pode dizer com toda a propriedade, são palavras pastais para nós. Aquelas mulheres que estavam amedrontadas, assustadas, atônitas, eis que o anjo disse para elas: não tenhas medo. Que essas palavras sejam palavras de Páscoa também para nós. Que a palavra firme do Senhor, ressurrecta do Senhor, possa trazer ressurreição também lá na nossa alma. Diga para quem está ao seu lado: não tenhas medo. Diga com coragem: não tenhas medo. Irmãos, nessa noite de Páscoa, essa é a primeira palavra do céu que é conduzida para as mulheres e a cada um de nós. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, que essas palavras sejam palavras de encorajamento para a nossa alma. Irmãos, não se deixe arrastar pela angústia, não se deixe arrastar pela desesperança. Jesus, Ele não está mais no sepulcro, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou, e Ele quer trazer essa certeza ao nosso coração a cada dia. Por isso, meu amado irmão, querido irmão, mesmo que a gente passe por situações difíceis, hoje o Senhor está dizendo com autoridade: não tenhas medo. Irmãos, uma palavra de ordem para o nosso coração: não procuremos no meio dos mortos aquele que vive estás. Amém, irmãos? Quando a gente chega na Terra Santa, no Santo Sepulcro, e aí a gente vai visitar o Santo Sepulcro e vai deixar aquela pedra onde colocaram o corpo de Jesus, antes da gente entrar, está escrito assim: Ele não está mais aqui. A nossa fé está neste Deus vivo e verdadeiro. A nossa fé está no sepulcro vazio. A nossa fé está neste Deus que passou pela morte, mas que ressuscitou verdadeiramente. Irmãos, o anjo tinha um recado de Deus para aquelas mulheres e para os seus discípulos. Depois que o anjo disse aquelas palavras bonitas para aquelas mulheres: não tenhas medo,
Ele enviou um recado de Deus para os seus discípulos, dizendo para elas: vão correndo e digam para eles que o Senhor vai estar partando na Galileia, porque o Senhor vai caminhar à frente deles. E aquelas mulheres foram apóstolas. As primeiras apóstolas da ressurreição foram aquelas mulheres. Você que é mulher de Deus, que bom que você faz parte da nossa comunidade. Que bom que o seu coração é sensível a estar sempre atenta, porque a gente às vezes fica assistindo TV e algumas dão testemunho que não se sentem valorizadas. Irmãos, Deus valoriza irmãs, Deus valoriza você. Deus ele quis primeiramente manifestar a ressurreição às nossas mulheres e disse para elas: diga para aqueles homens que estão trancados com medo, que estão no cenáculo, diga para eles, conte para eles, que eu vou aguardá-los lá na Galileia, eu vou à frente deles. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, esse é o nosso Jesus. Jesus vivo que sempre vai à nossa frente. Amém, irmãos? Diga para quem está ao seu lado: Jesus sempre vai à nossa frente. Irmãos, é como se Jesus estivesse dizendo para nós assim: ó, eu vou à sua frente, vem comigo. E Ele vai nos conduzindo, Ele vai dizendo: vem comigo. Eu sei por onde te levo, eu sei para onde te levo. Eu abro o caminho para você, vem comigo. E que o nosso coração possa aceitar esse convite. A Bíblia diz que as mulheres foram correndo. Olha que bonito, gente. Elas foram correndo e no meio do caminho elas tiveram uma outra surpresa. A surpresa que elas tiveram agora foi a melhor surpresa da vida delas. Primeiro elas foram visitadas por anjo, agora elas são visitadas no meio do caminho por Jesus. Jesus aparece para elas, na frente delas. Jesus entra na frente delas, no caminho delas. E Jesus assim faz na nossa vida. Amém, irmãos? Quando nós estamos caminhando também assustados, com medo, às vezes caminhamos até sem rumo, Jesus ele entra no nosso caminho, assim como ele fez na vida daquelas mulheres, ele entra no nosso caminho. Gente, a primeira coisa que Jesus fala para elas, a primeira palavra depois de ressuscitado, Jesus fala para aquelas mulheres: alegrai-vos. O anjo disse para elas: não tenhas medo. E Jesus diz para elas: alegrai-vos. Irmãos, é como se o Senhor estivesse dizendo para elas: voltem a ter esperança. Hoje o Senhor está dizendo também para mim e para você: alegrai-vos. Volte a ter esperança. Volte aquele brilho nos teus olhos. Alegrai-vos. Diga para quem está do seu lado: alegrai-vos. O ressuscitado está no meio de nós. Diga: alegrai-vos. Irmãos, a alegria que vem de Deus é uma alegria que não passa. Eu sei que daqui a pouco você vai correndo para casa, comer o seu chocolate que você comprou, Ferreiro Rocher está caro. Pois bem, você vai se entupir de chocolate até morrer. Porém, essa alegria não se compara à alegria desta noite santa. O Senhor hoje está dizendo para você e para mim: alegrai-vos. Irmãos, nós somos visitados por tantas coisas, como esse tempo tem sido visitado, mas a alegria do Senhor é a nossa força, não pode nos faltar. A alegria daquele que é ressuscitado, vive no nosso meio. Irmãos, há momentos que no caminho, eu não sei se você costuma viajar, andar muito por aí, quando a gente pega uma estrada, a gente olha para o nosso lado, olha para o lado esquerdo, para o lado direito, a gente vê vales, montanhas, a gente vê lugares desertos, a gente passa por lugares tenebrosos, a gente passa por vielas, por favelas, por buracos. Mas o Senhor está querendo dizer para nós que todas as vezes que nós buscamos uma estrada, Ele vai à nossa frente. Amém, queridos? Ele vai à nossa frente. A gente olha para um lado, para o outro, vê isso, vê aquilo, mas Ele caminha à nossa frente. E Ele vai dizendo para nós isso, o mesmo que Ele disse ao coração daquelas mulheres, para que aquelas mulheres fossem bocas
profetas na vida daqueles homens, encorajando cada vez mais. É claro que mais tarde nós vamos receber Jesus entrando no cenáculo, isso nós vamos experimentar daqui a pouco. Porém, meu amado irmão, não se entregue ao desânimo. Amém, irmãos? Mesmo que você não tenha conseguido comprar o suco de Páscoa, mesmo que seja a primeira Páscoa, assim como eu, de pessoas queridas ao seu lado, não se entregue ao desânimo, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Irmãos, Ele deseja mostrar para nós. O Senhor não nos leva para caminhos, para ruas sem saídas. Amém, irmãos? Jesus Ele não nos leva para lugares que não tem saída. Jesus sempre vai à nossa frente. Ele está ressuscitado. Irmãos, que o seu coração e que o meu coração possa ouvir nesta noite: Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Amado Jesus, o nosso coração se alegra nesta noite, porque nós somos visitados, Senhor, por esta ressurreição. Senhor, o nosso coração hoje pode bradar o aleluia. Sim, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. O Senhor sabe como foi difícil, como foi exigente este tempo da quaresma para o meu coração. O Senhor sabe das provações que eu passei. O Senhor sabe das situações que eu experimentei na minha alma. Mas hoje, Senhor, o meu coração se alegra diante da Tua presença, porque hoje eu experimento a Tua ressurreição. Senhor, eu acolho as palavras ditas para aquelas mulheres santas. Não tenhas medo. Senhor, nesse tempo eu senti tanto medo. Senhor, o meu coração foi visitado até por uma falta de esperança, de confiança em Ti. Mas hoje, Senhor, eu também recebo essa palavra pascal: alegrai-vos no Senhor. Irmãos, eu estou convencido nesta noite que o que ficou para trás ficou para trás. Amém, irmãos? Amém, queridos? O que ficou na Sexta-feira Santa é da Sexta-feira Santa. Aquilo que o nosso coração pesou, talvez, o relato da paixão, ficou para trás. Porque hoje o Senhor deseja nos revestir de uma vida nova. Daqui a pouco nós seremos aspergidos com a água do batismo. E nós iremos renovar. Nós iremos renovar as nossas promessas batismais. Nós queremos, queridos amados irmãos e irmãs, nos revestir novamente dessa graça que nos santifica, que nos faz ser homens e mulheres novos e novos. Por isso, meu amado Jesus, diante desta noite tão maravilhosa, eu acolho essas palavras: não tenhas medo, alegrai-vos. Meu irmão, minha irmã, encorajada, que você possa retornar daqui a pouco para a sua casa e também dizer a todos aqueles que você encontrar no caminho: feliz Páscoa, não tenhas medo, alegrai-vos, porque o Senhor caminha na frente. Irmãos, aquilo que era velho se torna novo, aquilo que estava escuro, o Senhor veio para acender. Por isso, meu amado irmão, o Senhor nos ilumina nesta noite. Ele caminha à nossa frente. Como é seguro quando a gente tem alguém que vai à nossa frente, abrindo caminhos, abrindo portas. E Ele está dizendo para nós isso: diga aos meus irmãos, diga a eles, para que eles não tenham medo, para que eles se alegrem, porque eu vou à frente deles e eu vou preparar um caminho melhor para eles. E hoje o Senhor está dizendo isso também para nós. Por isso, meu amado irmão, que noite de ressurreição. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ninguém acha o direito de estar ou se sentir espiritualmente morto, porque aquele que está vivo, não adianta procurarmos de entre os mortos, porque nós não iremos encontrar. Amém, queridos? Que essa canção nos ajude a rezar um pouquinho mais nesta noite. Desdobre-se do céu, a noite
Pois eis que o rei descido, a região da morte, aqueles que esperavam conduz a nova sorte. A esperança se acende nos corações, exultar na vitória.
aleluia, diga aleluia. Glória a Deus.